Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do primeiro verso em diante. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira. Até aqui. Esse é o nosso texto base para a mensagem de hoje. Quando o capítulo 2 chega, Paulo começa a falar um pouco de si mesmo. Não é mais a igreja dos Tessalonicenses que está em vista, mas o seu próprio ministério apostólico. Paulo faz uma defesa de si mesmo, à luz daquela defesa que ele já havia feito para a igreja em Corinto. Em vários momentos da vida do apóstolo Paulo, ele precisa se defender no sentido de consolidar o seu ministério junto às igrejas que normalmente eram fruto do seu próprio trabalho de evangelização. Paulo muitas vezes parece até arrogante nessas defesas, mas nós já vamos entender por quê. Na minha opinião, Paulo faz uma defesa tão insistente de si mesmo, não tanto para se afirmar em relação à igreja, mas sobretudo para lançar as bases do que ele considerava ser o verdadeiro ministério cristão. Quando Paulo se defendia, e quando Paulo falava com tanta ênfase de si mesmo e da sua postura e da sua conduta, ele não estava necessariamente querendo chamar a atenção para si ou afirmar-se em relação aos outros. A minha opinião é que Paulo estava querendo lançar bases, mostrar para a igreja iniciante, que ainda não tinha muitos referenciais de liderança, quais eram exatamente as características de um verdadeiro líder cristão, porque a igreja podia ser enganada, como de fato estava sendo enganada. Muitos líderes carismáticos apareciam diante da igreja e eram rapidamente seguidos por ela. Seduziam-na com muita facilidade, mas não eram líderes enviados por Deus. De forma que Paulo bate firme nesses líderes, para mostrar que carisma sem caráter não funciona.
para mostrar que empatia sem compromisso não leva a lugar nenhum. O líder precisa ser, acima de tudo, líder nas mãos de Deus. E precisa ser imitador de Cristo. E ter nele o mesmo sentimento que houve em Cristo. De forma que quando Paulo, às vezes, parece até arrogante aos coríntios, ele chega a dizer: se falam como insano, eu vou me comportar como insano também e vou me defender. Porque a gente aprende em autoconhecimento que a pior coisa que você faz na disputa com as pessoas com quem você convive é ficar se defendendo. Principalmente se as pessoas com quem você convive são pessoas do seu círculo de amor. Nós somos de uma geração muito defensiva. Por que é que você não lembrou disso? Porque eu estava indo para não sei aonde, e estava fazendo não sei o quê, e aí aconteceu não sei o que lá, e tal pessoa me atrapalhou, e outra pessoa veio, quando tudo que você precisava ter dito é: esqueci mesmo, me perdoe. Mas nós temos sempre muitas justificativas, e os nossos relacionamentos são chatos, por causa do tanto de justificativas que a gente tem, ao invés de dizer: me perdoe, por favor, eu não farei mais isso. Olha, eu não queria ter ferido você desse jeito, me perdoe. Não há desculpas, não há motivos. Só há um coração desejoso de não permitir que esse episódio interfira no amor que nós alimentamos um pelo outro. Precisamos parar de nos defender. Até porque toda defesa vira ataque em algum momento. Você começa a se defender muito, começa a atacar o outro. Por que você fez isso? Eu? E você que ontem fez isso? Eu ontem fiz isso? Você faz isso desde a semana passada. Você faz isso quase desde que eu conheço. Você faz isso desde que você é criança e você é igualzinho seu pai. Nós somos muito defensivos e terminamos partindo para o ataque. Porque toda defesa, quando esgota os seus recursos, começa a atacar e tentar minar as defesas do outro. Então nós aprendemos em autoconhecimento que não vale a pena ficar se defendendo. Porque a defesa pode piorar a sua situação ao invés de eliminar o motivo de discórdia e estabelecer novas bases de paz. Só que Paulo se defende. E aí nós temos que nos perguntar, ele se defende para resolver o conflito com a igreja e para mostrar para a igreja que ele não é como ela pensa, ou ele se defende para mostrar para a igreja o que ela deve tentar identificar em todos os líderes? Me parece que é essa a segunda resposta. Paulo não está escrevendo para ser valorizado. Paulo está escrevendo para dizer: o líder tem que fazer o que eu faço, porque o que eu faço não vem de mim, vem de Cristo. O que eu sou pela graça. O que eu ministro em obediência ao Evangelho. Isso não é coisa minha. Isso não faz parte da minha personalidade, não é meu jeito de ser. As marcas do apostolado de Paulo não tinham a ver com o seu jeito de ser, tinham a ver com o seu compromisso com Deus. De forma que ele podia defender-se nessa linha e mostrar para a igreja não só que ele, Paulo, era importante, mas sobretudo que um líder nas mãos de Deus pode ser uma bênção. E essa é a lição que nós vamos tentar aprender com esse texto. Quais são as características de um ministério nas mãos de Deus, de uma igreja nas mãos de Deus? E a pergunta é: com que coração? Com que atitude? Com que postura? Porque Paulo, nesse texto, fala muito da sua postura. Vocês lembram como eu procedi entre vocês, ele diz. Vocês lembram como eu me comportei. Eu não abusei de ninguém. Eu não fui repreensível. Eu não fiquei dando motivos para que vocês me chamassem a atenção. Eu me antecipei às necessidades de vocês. Paulo faz toda uma recapitulação de como foi a sua chegada entre aqueles irmãos, para mostrar para eles que aquele comportamento deu fruto, deu resultado. Às vezes você olha para trás e vê que todo o seu labor não deu resultado. E aí você fica triste. Paulo olhava para trás e ficava feliz, porque a sua entrada entre aqueles irmãos não foi inútil. Porque nenhum trabalho feito nas mãos de Deus é inútil. Por isso Paulo dizia: no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu terminei de ler Lições de Mestre e há no capítulo sobre Calvino a lembrança de uma frase que Calvino disse e que marca bem o que nós estamos conversando aqui. Calvino disse assim: não é inútil o trabalho feito, ainda que os resultados não tenham aparecido. Se, por outro lado, nós tivermos chegado à conclusão que o dia de hoje é melhor do que o de ontem.
Essa frase é belíssima. Não é inútil o trabalho feito, ainda que os resultados não tenham chegado, se nós pudermos dizer que o dia de hoje é melhor do que o dia de ontem. É só na presença de Deus que nós podemos fazer isso. Dizer que o dia de hoje é melhor do que o dia de ontem. Porque hoje Deus está fazendo mais na nossa vida do que Ele já tinha feito ontem. Deus tem sempre mais para as nossas vidas. Deus tem mais para você hoje. Deus tem mais para o seu coração hoje. Então, quais são as marcas? Quais são as características? Nós vamos aprender 3. Primeiro, o ministério de Paulo era assim bem sucedido e ele podia fazer essa defesa de si mesmo, porque em primeiro lugar, ele tinha uma capacidade de seguir em frente, mesmo apesar das dificuldades. Pessoas assim são pessoas especiais, pessoas que seguem em frente apesar das lutas. Nós vivemos num mundo que tenta dividir as pessoas em 2 grupos. O grupo dos felizardos, o grupo dos bem-sucedidos, o grupo daqueles para quem tudo dá certo e o grupo dos azarados, dos mal-sucedidos, aqueles para quem tudo dá errado. Você conversa com as pessoas e elas têm esse maniqueísmo mental. Elas dividem o mundo em 2 partes. Pessoas que nasceram para terem todo tipo de benefícios e pessoas que nasceram para sofrer tudo. Aí você conversa com alguém e diz assim, mas para você tudo dá certo, para mim tudo dá errado. Aquele lá nasceu virado para a lua. Já ouviu essa expressão? Eu, quando nasci, passou um gato preto e não sei o quê. E a pessoa tem esse tipo de mentalidade, que há 2 tipos de grupos. Para quem tudo dá certo e para quem tudo dá errado. Esse não é o ponto de vista da Bíblia. E se nós formos críticos em relação à realidade, também não é a realidade dos fatos. O fato é que todos passam por lutas. Talvez os 2 grupos sejam aqueles que nas lutas desanimam e desistem e aqueles que nas lutas se tornam mais fortes. Charles Spurgeon, num livrinho chamado Tudo pela Graça, diz que muitas pessoas devem a grandeza das suas vidas aos obstáculos que tiveram que superar. É a prova que faz de você uma pessoa mais pronta, uma pessoa mais capaz. Você olha para a sua luta e reclama, quando devia olhar para a sua luta e dizer obrigado. O mesmo apóstolo Paulo diz que nós devíamos nos alegrar ao passarmos por provações. Tiago disse que nós deveríamos ter por motivo de grande alegria o passarmos por muitas provações. Na Bíblia há uma consciência de que a luta me torna uma pessoa muito mais pronta, muito mais guerreira. Isso para Paulo estava muito claro. Então ele começa o seu texto dizendo para a igreja: vocês se lembram que eu cheguei entre vocês depois de ter estado em outro lugar, em Filipos, e ter sofrido muitas perseguições. E mesmo assim eu fui até vocês pregar-lhes. Ou seja, eu venho de uma experiência negativa, mas ela não fez com que eu desistisse de ir até vocês. Depois Paulo fala que os irmãos se lembram do trabalho e da fadiga com que ele lançou as primeiras sementes. Depois o mesmo Paulo fala da perseguição que ele já tinha sofrido dos judeus. O texto é marcado por uma série de situações que Paulo teve que enfrentar e que não foram fáceis. E o que ele quer que a igreja entenda é: apesar de tudo isso, com coragem, eu fui até vocês para anunciar o evangelho e para fazer a minha parte. Irmãos, em nome de Jesus, se nós queremos ser uma igreja de verdade, se você quer ter uma vida de verdade, se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, não permita que as suas lutas levem você à desistência. O autor de Hebreus, no capítulo 10, finalzinho do capítulo 10, diz assim: nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos dos que avançam na direção da vida eterna. Aleluia! Esses somos nós. Nós não somos os sem luta. Nós não somos os sem dificuldades. Nós não somos aqueles para quem a vida é tudo fácil. Nós somos aqueles que perseveram, apesar das lutas, porque temos um Deus que está acima de todas as coisas. Não desista. Paulo teve um ministério brilhante, porque tinha essa capacidade de seguir em frente, apesar das dificuldades. A nossa geração, quando passa por um revés, diz assim: vai ver que não era para fazer mesmo. Você tenta começar um ministério, não dá certo, aí você diz assim: vai ver, não era para eu ter esse ministério mesmo.
Você começa um projeto, ele naufraga, você diz, é porque não era para dar certo mesmo. Nós somos fatalistas. O apóstolo Paulo teve vários reveses. Em Filipos ele teve grandes dificuldades. Com os judeus ele teve grandes problemas. Mas ele escreve aos Tessalonicenses e diz, vocês lembram que apesar de tudo isso, eu tomei a decisão de ainda ir até vocês e falar do evangelho para vocês. E vocês são meu fruto. E vocês mostram que o que eu fiz não foi em vão. Não desista da sua família. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Não desista dos seus dons. Não desista do seu ministério. Não desista daquelas pessoas que estão cansando você. Não desista de organizar as suas contas, ainda que você esteja endividado. Não desista de lutar contra a bebida ou contra a droga, se você está percebendo que será uma tarefa árdua. Não desista de continuar tentando só porque você caiu mais uma vez. Eu tenho dito que se hoje você conta os dias e eles são mais do que da última vez, é sinal que você está crescendo. Da última vez você ficou 10 dias sem beber, agora já são 15. Caiu de novo? Tente 20. Caiu outra vez? Tente 50. Caiu outra vez? Tente 3 meses. Caiu outra vez? Tente 1 ano. E vai estabelecendo novas marcas para você mesmo. Não desista. Um dia você vai olhar para trás e dizer, eu venci. Eu venci. Essa é a primeira marca. Segunda característica do ministério de Paulo. Uma consciência maravilhosa de que Deus sonda e conhece o coração. Isso me chama a atenção nesse texto. Ele repete várias vezes expressões como Deus prova o nosso coração, Deus é minha testemunha, vocês e Deus são minhas testemunhas. Paulo o tempo todo invoca o fato de que Deus está vendo o que se passa por dentro dele e não por fora. Porque por fora ainda dá para maquiar. A postura que Paulo assumiu diante da igreja poderia ser falsa. Por que não? Você pode enganar algumas pessoas por algum tempo. Você pode enganar muitas pessoas por pouco tempo. Algumas pessoas por muito tempo. Não todo mundo o tempo todo. Cedo ou tarde a máscara cai. Mas às vezes nós cruzamos na vida com pessoas habilidosas ao ponto de mascararem a sua verdadeira condição interior. Eu li um livro recentemente, no mês de janeiro, chamado Grupos de Encontro, do Carl Rogers, um dos psicólogos mais conhecidos mundialmente nos estudos da psicologia. Carl Rogers é o autor da chamada terapia centrada no cliente. E ele fala sobre a solidão nesse livro. E aí, falando sobre a solidão, ele diz assim, as pessoas têm medo da solidão, mas não daquela solidão que significa a ausência de outras pessoas. Elas têm mais medo daquela solidão que signifique que no caminho elas deixaram cair algo da sua armadura e que permite que as pessoas acessem o seu interior e não apenas o seu exterior. Essa é a solidão mais profunda, aquela em que você se sente só dentro da sua armadura e morre de medo que alguma parte dela caia e as pessoas vejam quem você é de fato, e aí rejeitem você e você termine sozinho definitivamente. Eu gostei dessa declaração. Eu acho que ela faz muito sentido. Quantas pessoas, por causa do medo da rejeição, da solidão, de não serem valorizadas, criam uma armadura. Olhe para a minha armadura, não olhe para mim. Veja como eu me esforço para parecer agradável diante de você, mas não conheça os meus segredos. Pessoas de quem você se aproxima e elas só falam do trabalho, só falam das realizações, só falam dos projetos, só falam dos valores que conquistaram, só falam dos amigos importantes que têm, mas não falam de si mesmas, nem do coração, nem do fato de estarem vivendo crises familiares, nem do fato de estarem passando por dúvidas. São pessoas que vestiram uma armadura e estão sozinhas lá dentro, pelo tanto que têm medo de ficarem sozinhas lá fora. Paul Tournier diz, o medo cria aquilo que teme. Paulo não tinha medo, porque ele sabia que Deus olhava dentro da armadura. Deus olha dentro da sua armadura, meu irmão. Deus conhece o seu coração. Deus prova os corações. Se a atitude de Paulo fosse falsa, Deus saberia. Então Paulo está dizendo, líderes têm que ter um coração puro. Líderes têm que ser bem intencionados. Líderes não são perfeitos, são transparentes. É diferente. Quando eu era jovem, eu participei de um pequeno grupo de autoconhecimento
E o líder daquele grupo recortou pedaços de papel, plástico, dos mais diferentes, e distribuiu para o grupo. E aí eu recebi um plástico transparente, mas cheio de pequenas manchas brancas. E eu fiquei olhando para aquele plástico e ele disse assim: diga com quem esse plástico se parece, ou com quem esse papel se parece. E aí alguém que recebeu o vermelho disse: esse papel se parece com fulano, porque ele é uma pessoa animada, alegre. O outro recebeu o verde, clarinho, e disse: esse papel se parece com fulano, porque esse fulano é pacífico, uma pessoa agradável, você sente paz perto dele. E eu já namorava a Cristiane, ela participava comigo desse grupo, e eu disse assim: esse papel me lembra a Cristiane, transparente, mas cheia de manchas, como parece comigo também, que tento ser transparente, mas estou cheio de manchas. As pessoas que me veem como cheio de manchas, porque eu as tenho, mas eu não quero escondê-las, eu quero que elas sejam vistas, porque a beleza da minha vida não está em acertar sempre, a beleza da minha vida talvez esteja em não ter medo de errar, a beleza da minha vida está não em ser perfeito, mas em ser sincero, não em conquistar tudo o que se quer, mas em ser conquistado pelo Senhor. Essa é a beleza de uma vida. Talvez você precise transformar a sua vida num plástico cheio de manchas. As pessoas conseguem ver através da armadura. E o que elas verão nem sempre será agradável. Mas é você. E sabe o que é mais bonito? Deus ama você desse jeito. Deus ama você assim. Paulo tinha essa clareza. Então ele podia servir, podia trabalhar, podia se dedicar, podia se doar. Deus está vendo. Mas ninguém viu o que eu fiz. Deus está vendo. Mas o pastor não reconheceu o meu trabalho. Deus está vendo. Mas ninguém reconheceu o que eu fiz. Deus reconheceu. No Senhor o nosso trabalho não é vão. E finalmente, para terminar, Paulo teve um ministério extraordinário, brilhante, como eu e você podemos ter. Porque acima de tudo, Paulo tinha um cuidado pelas pessoas que beirava o cuidado de um pai ou de uma mãe pelos seus filhos. Que coisa extraordinária. Paulo diz: eu sou como aquela mãe, ou eu fui como aquela mãe que cria os seus filhos e os alimenta. E logo na sequência do mesmo texto, Paulo diz assim: eu fui para vocês como um pai que cuida dos seus filhos. 2 vezes Paulo faz menção tanto à figura da mãe como à figura do pai. E durante todo o texto, Paulo fala desse cuidado que ele teve. Eu sei que eu poderia ter sido pesado para vocês, Paulo diz, podia ter dependido de vocês, vocês até teriam obrigação de me sustentar, mas eu não quis ser pesado. Paulo tinha uma teologia muito interessante de vida, ele dizia assim: os pais devem entesourar para os filhos e não os filhos para os pais. Você, mamãe, que está doida para o seu filho ser médico, para você ganhar presentes bons do Dia das Mães, está errada. Papai, você que está apostando no seu filho, porque ele vai ser a sua aposentadoria, está errado. Pode até ser que isso aconteça, mas será por livre vontade do Senhor. Não é uma aposta, porque os pais entesouram para os filhos e não os filhos para os pais. Pastor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. O que é que eu vou deixar para os meus filhos? Deixe um coração apaixonado por Jesus. Deixe um caráter. Seu filho pode um dia olhar para trás e dizer: meu pai não me deixou dinheiro, mas me deixou exemplo. Os pais entesouram para os filhos e não os filhos para os pais. Por isso os pais liberam os filhos para ser quem Deus quer que eles sejam. Viu, mamães? Como a mamãe que falou para mim assim: ai, pastor, Deus chamou meu filho para ser missionário. Não dá para orar para isso mudar? Não dá, irmã. Eu nem quero. Eu queria tanto que meu filho fosse doutor. Doutor. Eu queria tanto que meu filho fosse famoso, importante. Queria ver meu filho na Globo. Dançou. Jesus chamou. E glória a Deus por isso. Spurgeon também diz o seguinte: meu filho, isso eu não li na obra de Spurgeon, eu li num livro do Ricardo Gondim chamado Artesãos de uma Nova História, mas é uma citação de Spurgeon. Meu filho, se Deus chamou você para o ministério, não se rebaixe a ponto de ser rei em qualquer país. Mas eu continuo esse assunto outro dia. Paulo cuidou daquela igreja como um pai cuida dos filhos, como uma mãe cuida. Nós somos de uma geração que não quer muito cuidar. Nós queremos ser cuidados. A pergunta é por quem, se ninguém quer cuidar de ninguém. Maridos não querem mais cuidar de suas esposas, querem ser cuidados. Esposas não querem mais cuidar de seus maridos, querem ser cuidadas. Filhos não cuidam dos seus pais, querem ser cuidados, mas pais também já não cuidam dos filhos, querem ser cuidados. Quantos pais eu não ouço dizendo: meu filho é um ingrato, minha filha é uma ingrata.
Fiz tanto por ele, fiz tanto por ela e agora ela nem liga. Olha, talvez seu filho e sua filha esteja até errado, mas você está errado também. Por ter esse sentimento, você não fez isso para o seu filho reconhecer, você fez isso porque recebeu esse mandato do Senhor. Seu filho não pediu para nascer. Você o trouxe à luz por uma decisão pessoal, juntamente com o Senhor, e às vezes mais o Senhor até do que você. E aí você foi obediente. Eu sei que não é fácil, mas é verdade. Paulo tinha um coração cuidadoso. Paulo aceitaria ser líder de célula, não porque é fácil, não porque não dá trabalho, não porque ele está precisando, mas porque ele tinha prazer em cuidar dos outros. Paulo aceitaria cuidar de um ministério na igreja, não porque o pastor reconhece, não porque a igreja participa, mas porque ele tinha prazer em cuidar das pessoas. Paulo aceitava o desafio de ser líder, não porque a liderança dele era um mar de rosas, mas porque ele gostava de cuidar. Sabia que tinha sido chamado para isso. Damos-te graças, Pai. Graças, graças e graças pelo teu cuidado para com as nossas vidas, pela tua bondade, generosidade, amor, a tua disposição em nos ensinar pela palavra. Quantas coisas lindas estão presentes na tua palavra, quanta riqueza, como o salmista disse, a tua palavra é muito mais valiosa do que o ouro, do que muito ouro fino, e é muito mais doce do que o mel que goteja dos favos. É uma palavra que orienta, que exorta, que incentiva, que corrige, que abençoa. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Te pedimos, Pai, que nos dês a coragem necessária para vivermos de acordo com o que ouvimos, para tributarmos a Ti a glória que é devida ao Teu nome e nos deixarmos moldar pelas verdades do reino e pelo poder do Teu Espírito Santo. Enche-nos do Espírito Santo, Senhor. Fala conosco. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.